de que eu não estou falando daqui por diante desse caso. Eu não li a decisão na íntegra, só trechos, e vi comentários de outras pessoas explicando o caso. Então, o que eu vou falar aqui é usando como gancho esse caso, como podia ser o do Neymar, como podia ser o de outros, para falar de um tema mais genérico, mais abrangente, e que vem me preocupando, não é de hoje, que é a banalização do conceito de estupro. E a destruição do conceito de responsabilidade individual, que tem a ver um pouco com o que eu conversava com o Leandro. No mundo moderno e no Brasil, nós temos que fazer 1000 ressalvas antes, até óbvias, senão deu. Você está dizendo, mas deu no corpo de delito que ela não bebeu. Eu não estou falando dela. Minha preocupação é com quem alega que mulher bêbada, por exemplo, ou em circunstâncias muito suspeitas, para dizer o mínimo. Exemplo, entrou numa festinha privê, ela, uma amiga e 8 homens, e tá todo mundo meio seminu, entendeu, né? O contexto. Em situações comprometedoras. Alegam que foram estupradas depois. Isso é um tema que me preocupa muito e que pode colocar em risco a civilização ocidental, a liberdade dos indivíduos, a ideia de responsabilidade individual e a masculinidade. Então, de novo, que nem aquela história que viralizou da Glória Maria. Fui assediada em que sentido? Paquerada? Fui. Né? Então, estão banalizando certos termos. Tá? E eu uso como gancho aqui o livro de uma libertária, McElroy, começa com E o nome dela, The Rape Culture Histeria, onde ela diz que não existe uma cultura de estupro nos Estados Unidos. Existe uma histeria da cultura de estupro, que é um instrumento usado pela esquerda. E ela, detalhe, spoiler, ela foi estuprada. Mas ela foi estuprada de verdade. Então ela tem mais um motivo para ficar irritada com essa banalização e com essas estatísticas soltas que dizem que 1 a cada 5 mulheres na universidade americana foram estupradas. Alguém acredita mesmo que 20% de todas as mulheres numa universidade foram estupradas ou estão chamando de estupro quase qualquer coisa? Né? Então é isso que me preocupa como assunto aqui. Tá? Então vamos lá. Mulheres que consentem com ato sexual, ainda que bêbadas, elas foram estupradas? Essa é a pergunta-chave aqui, tá? Pois bem, se alguém escolhe beber, porque é um ato de volição, ninguém botou a arma na cabeça e falou bebe esse uísque, essa cerveja, essa vodka. Se alguém escolhe beber e bêbado, escolhe pegar um carro e dirigir e mata alguém, o que temos? Um crime que não é nem culposo. O Código Penal vem aumentando a pena e chama de crime doloso, ou seja, houve a intenção de matar, porque você pegou um carro bêbado. Você não tem condições de dirigir. O que você foi fazer atrás de um volante de um carro? Então, perceba que quando o assunto é direção, nós já entendemos isso. Não bebesse. Bebeu, entrega a chave. Não dirige. Ok? Pois bem, por que então que a gente aceita a desculpa de que a mulher bêbada não é responsável pelos atos que ela pratica após a bebedeira? Essa pergunta tem que ficar no ar.
No caso do motorista, ele é o autor do crime. No caso do estupro, ela é a vítima, alegam alguns, né? Ok. Mas eu tô falando aqui, gente, de volição, de escolha, um ato de escolha, que antecede você ficar bêbado. Se for estupro mesmo, e para a gente não banalizar o conceito de estupro, precisa haver o quê? Ausência de consentimento e uso de coerção. Força. Marra. Bom, se ela consentiu bêbada, aí a analogia é válida à direção. Ela não pode dizer que ela não consentiu, que estava bêbada. Senão, nós vamos ter que aceitar por coerência que ela pegar um carro também, ela é inimputável. Ela não escolheu pegar o carro, ela pegou. Ela estava bêbada. Ela é alguém inimputável. É isso que as feministas estão dizendo. Aliás, o livro todo é contra o feminismo. Tá? Vamos continuar no raciocínio aqui. Tá? Eu estou puxando o fio da meada, porque hoje em dia no Brasil está difícil refletir, debater, né, dialogar. Pois bem, o meu ponto essencial aqui, e eu volto a repeti-lo, é cobrar responsabilidade por nossos atos. Quem faz muito isso é um cara que eu respeito muito, que é o Theodore Dalrymple, um médico psiquiatra britânico que trabalhou em prisões na periferia de Londres. Então essa história de que se você bebeu, óbvio ululante, não estou falando aqui de Boa Noite Cinderela, de nada disso. Estou falando de uma mulher que aceitou ir para uma festinha, tipo rola muito em universidade, né? Com um grupinho pequeno, estão lá todo mundo meio que se pegando, flertando, bebendo. Ela dorme lá com alguém, inclusive que ela já tinha alguma coisa, às vezes acontece isso. Depois o cara dá um pé na bunda, porque a mulher foi fácil, né? E acontece. Ah, esse é o machista. Pois é, né? Feminismo é um grande truque de homens canalhas. Pelo amor de Deus, você se colocou nessa circunstância, praticou ato sexual, depois de 2 dias denuncia estupro, como já teve vários casos, às vezes uma semana, porque tá ligando e o cara não responde a ligação. Ah, eu fui estuprada? E aí a mulher não mente. A palavra da mulher é verdade. Quem diz isso? Cadê o indúbio pro réu? Cadê o devido processo legal? Cadê todos os pilares da civilização ocidental? Então, calma lá. O meu ponto é não banalizar um conceito tão terrível que destrói uma vida como algo como um estupro. O sujeito está ali na saída do campus, no estacionamento, vai lá, bota a mão na boca da mulher, leva ela para um canto, usa a força ou uma arma
e obriga ela a praticar sexo com ele. Isso é estupro, gente. A moça que namorava o cara, bebeu demais, consentiu meio trêbada a praticar sexo com ele, depois diz que foi estuprada. Acho que a gente está banalizando o conceito e retirando a ideia de responsabilidade das pessoas. Tá? Me arrependi depois. Isso não é bem assim que funciona, não, tá? É óbvio, e de novo, eu me sinto às vezes aquela coisa que, olha, a Terra é arredondada, tá? É óbvio que um homem decente jamais deveria se aproveitar da condição de uma mulher que escolheu ficar bêbada, que ninguém fica bêbado na marra, né? A menos que isso tenha acontecido, e aí é um crime, e relaxou os seus freios morais, até mesmo cerebrais, né? Soltou o freio, né? E por conta disso demonstrou ali uma certa incapacidade de uso da faculdade mental, racional, depois de bêbada. Então, é um ato indecente. Eu desprezo com todas as minhas forças um homem que faz uma coisa dessas. Eu acho um sujeito disgusting, nojento. Agora, estuprador, há controvérsias, né, para dizer o mínimo. Então, percebe onde eu quero chegar? Aí já teve gente passando pano até para estuprador agora, você é um sujeito monstruoso. Não querem debater, né? São lacradores e eu sei que eu estava jogando pérolas aos porcos. Mas, enfim, nas redes sociais tem de tudo e eu estou falando com vocês que querem pensar sobre tudo isso. Até porque eu tenho filha em idade universitária, que infelizmente não começou no campus ainda por conta da pandemia. E eu me preocupo com essas coisas. Eu me preocupo. Porque podem apostar que se minha filha chegar em casa, isola, mas se minha filha chegar em casa e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo. Se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui para uma festinha, fui estuprada, me dá as circunstâncias. Fui para uma festinha, eu e 3 amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu tava ficando com 2 caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse para a polícia. Eu vou dar esporro na minha filha. Que alguma coisa ali ele errou feio. E eu devo ter errado. Para ela agir assim. Né? Que é um comportamento absolutamente condenável.
Só que acho que a gente não pode falar mais essas coisas hoje em dia. Né? Que existe mulher decente também ou piranha. Né? Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessa não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente? Os feministas querem que não, né? Para quem ainda não entendeu o meu ponto central, tá? Eu sou repetitivo porque eu tô indo bloco a brick by brick, né? Tijolo a tijolo. Eu tô tentando cobrar mais responsabilidade individual de quem escolhe tomar um porre, iniciar uma bebedeira em circunstâncias indevidas. Então, eu reconheço, porque eu recebi mensagem de amiga, falando, porra, Rodrigo, ou até o apelido que eu uso. Quem me chama pelo apelido é meu amigo. Então eu tive amiga que falou, porra, e essa história, esse vídeo? Como assim? O que você quis dizer com isso? Explica melhor. Então eu falei, opa, eu posso ter dado margem à dúvida. Como a pessoa quer interpretar, porque é canalha ou porque me odeia pela visão política, foram para cima. Ok. Então, recapitulando, dentro do contexto isso estava muito claro. É óbvio que se alguém estuprar ou abusar da minha filha, eu não vou passar pano. Eu vou é preso. Eu vou é preso. Por um motivo muito simples, eu não vou nem pelo caminho legal. Eu vou matar a pessoa e me entregar para a polícia. Porque isso destrói a vida de alguém. Da minha filha, eu mato. E esse, aliás, é todo o ponto do livro. Para não banalizar o estupro. Então, o que eu estava falando, obviamente, não é apologia a estupro. Porque eu estava questionando justamente a tese de que é estupro quando a pessoa bebe e consente. E diz sim. Se ela pode pegar a chave de um carro e dirigir, ela pode também dizer sim ou não para o ato sexual. Se ela diz não, para, e ele força, já anulou a minha premissa, gente. Vocês entendem? Anulou a minha premissa. A minha premissa é que não houve forçar a barra. Não houve sexo na marra. E não houve sexo com alguém completamente apagada. Inconsciente. Essas não eram as minhas premissas. Tá no texto, tá no blog e tá no vídeo. Portanto, são canalhas. São todos canalhas. A minha premissa é muito clara. Se você está bêbado, alega que está bêbado, se dirigir e matar, vai preso. Por assassinato doloso, com dolo, tá? Então essa desculpa não cola. Se você diz que está bêbado e fez sexo e depois se arrependeu e foi estuprada, me desculpa, tem alguma coisa errada acontecendo com a sociedade. Isso é banalizar estupro.
Rodrigo Constantino perdeu a chance de ficar calado e resolveu, durante uma live dele, falar sobre o caso da Mariana Ferrer. Ele poderia simplesmente ficar quieto, não falar nada, ele manteria o emprego dele, ficaria vivendo uma boa, mas não. Ele resolveu expor a opinião contrária dele. Aí eu só queria fazer uma pergunta para esse Rodrigo Constantino. Seu Rodrigo, vamos fazer só uma suposição? Domingão, um churrasco aí na sua casa, aquela piscina bonita que o senhor deve ter, aquela churrasqueira. O senhor come seu churrasco lá, toma uma cervejinha e tal, tá cansado, deita no sofá e sem querer cochila. Quer dizer, qualquer pessoa então tá autorizada a chegar no senhor e fazer o que quiser porque a culpa é sua? Mas é claro que tiveram pessoas que se posicionaram contra Mari, como Rodrigo Constantino. O que rolou entre os dois foi o seguinte, vou explicar. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, retirado de uma live feita em seu canal no YouTube no dia 4 de novembro, Rodrigo disse que não denunciaria estupradores de sua filha, a depender das circunstâncias do ocorrido. E aí ele fez também afirmações extremamente machistas, como por exemplo, de que existe mulher decente ou piranha e que homem que faz uma coisa dessas não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente, provando o quão nojento ele é. Vamos por partes, tá? O cara falou que se ele tem uma filha, e eu espero que essa filha seja hipotética, eu espero que ele não tenha uma filha de verdade. Ele falou que se uma filha dele chega pra ele e fala que foi estuprada, a priori, já de cara, a posição dele é questionar a filha e fazer o que você estava fazendo pra merecer isso aí? Porque só pode ter merecido, afinal de contas, não é verdade? Se a mulher tá dizendo que foi estuprada, só pode ter merecido. Então, o que você fez? E aí ele vai e fala que se ela falar que bebeu, que ficou com um cara, ficou com outro e tal, e aí ele já não quer mais saber, e ele não vai nem denunciar o cara pra polícia e vai colocar ela de castigo ainda. Agora veja você pode até argumentar que uma acusação de estupro não equivale à imediata condenação. Beleza, beleza. No âmbito legal, jurídico, sim. Só que nesse cenário hipotético que ele está descrevendo, ele não é um juiz, ele é um pai, caralho. Então se você chega pro seu pai e fala, olha, fizeram isso comigo, e a posição imediata do seu pai é, acho que não, hein? O que você fez pra merecer isso aí? Não vou... Quer saber de uma coisa? Tá de castigo e não vou denunciar quem fez isso com você, não. Meu irmão, olha só, tem gente que odeia mulher, por um motivo ou outro, tem gente que odeia, tem raiva pra caralho. Mas até essas pessoas, geralmente assim, a mãe, a filha, uma irmã, geralmente eles não estendem esse ódio pra essas mulheres. Eles odeiam todas, mas aí a família, beleza. Mas o Constantino, ele consegue ser o tipo de canalha que ele estende isso pra sua própria filha hipotética que acabou de falar pra ele que foi estuprada. Isso é absurdo, tão absurdo que a Jovem Pan, com quem ele trabalhava por muito tempo, mesmo já sabendo o longo histórico do Constantino de falar merda pra caralho, essa foi a gota d'água. Eles anunciaram no Twitter que o cara foi desligado. E aí ele foi chorar no Twitter. Ah, não, mas distorcer.